Me diga uma coisa, quantos físicos médicos vocês conhecem? Não vale dizer que é nenhum, hein? Porque eu sou física médica e vocês me conhecem. Mas esse número cabe na palma de uma mão? Cabe em duas? E aí? Conta pra mim, quantos profissionais você conhece da área de física médica? Olá, eu sou a Anne Andrade, eu sou supervisora de radioproteção por certificação e a minha graduação é Física Médica. Então, vamos lá. O nome do canal já diz Física Médica e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse profissional. Confesso que realmente a física médica ela não é muito difundida e tem pouquíssimos profissionais na área. A graduação de física médica ela é recente, mas a atuação desse profissional dentro da área da saúde, isso não é novo não, tá bom? Então isso que a gente tem que deixar muito bem claro. A física médica, o que é? Primeiro delas, vamos deixar claro que é uma área de exatas. Exatamente. Nós não somos da área de humanas. Eu acho que esse foi o fator muito importante para o número de desistência de pessoas que entraram para cursar a física médica. Por quê? Porque acharam que seria um curso de humanas e não. A base teórica do físico médico é muita física e muita matemática, ok? Nós temos pouquíssimos profissionais justamente pelo número de pessoas que estão saindo da faculdade. São poucas as faculdades que oferecem o curso de física médica. Por exemplo, na minha cidade mesmo não tem, né? E até em grandes polos, por exemplo, em São Paulo mesmo, não tem o curso mesmo de física médica. Tem especialização, mas o curso mesmo de física médica não tem. E além de tudo, por exemplo, na minha turma começou com 50 pessoas. Eram 49 pessoas. E aí terminou com 5 pessoas formadas. Então, são pouquíssimos os profissionais que se formam da área. Mas eu acho que não é nem tanto pela complexidade do curso. É um curso de física, é um curso que realmente traz muito cálculo, mas eu acredito que não seja nem isso o fator principal da desistência dos alunos de dentro da física médica. Eu acho que a primeira delas é justamente, eu acho que a frustração que as pessoas sentiram no decorrer do curso. Por quê? Porque não pesquisaram bem, não souberam o que é o profissional de física médica e aí quando entraram na faculdade tiveram um susto de ver a quantidade de fórmula, cálculos e tudo mais que existia na grade curricular do curso. Mas isso, lembrando que isso não é culpa da universidade não. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer antes de prestar o vestibular é você conhecer sobre a área e não achar que sabe. Então, pesquisa, lê, tenta achar um outro profissional da área que possa te falar. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse profissional. O que é, então, esse profissional? Para que a gente aprende tanto cálculo? Porque nós vamos utilizar os conceitos da física na área da saúde. Então, por isso que aprende-se tanto cálculo para o tratamento quanto para o diagnóstico. Saindo disso, esse profissional, ele pode ir para diversas áreas. Você vai me perguntar, Anne, mas onde é que o físico médico atua? Vai ser meio difícil de eu responder essa pergunta. Por quê? Porque o físico médico, nós não temos a profissão ainda regulamentada. Então, se vocês quiserem saber também mais sobre quais são as vantagens e desvantagens de ter uma profissão regulamentada, eu posso até fazer um vídeo ou a gente comentar um pouco sobre isso nos próximos vídeos, que eu acho que seria um tema bacana. Então, o físico médico, você vai encontrar ele na área de transporte de rejeitos radioativos, você vai encontrar na área de dosimetria, na área de dentro do reator nuclear e em diversas outras, até mesmo na área da indústria.
Sim, na área da indústria, os profissionais de física médica têm um espacinho lá, mas nós temos 4 grandes campos que têm uma concentração de físico médico maior. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses 4 campos. Vou falar de uma forma muito sucinta e de uma forma muito rápida sobre cada um, porque cada campo eu acho que vale um vídeo desse profissional atuando em cada campo específico, ok? Mas hoje eu só vou pincelar o que é esse profissional de dentro da área. Então, eu vou começar puxando sardinha, né? Eu sou uma física médica com atuação de dentro da medicina nuclear. Lembrando que eu fiz um vídeo, o que é a medicina nuclear. Se você não sabe o que é a medicina nuclear, eu vou tentar colocar no card aqui em cima, igual as blogueirinhas mesmo, mas eu não sei se o YouTube vai me liberar essa ferramenta. Essa é a primeira vez que eu faço isso. Então, se não aparecer nada aqui agora, vai estar na descrição do vídeo. O vídeo sobre o que é a medicina nuclear, ok? O físico médico de dentro da medicina nuclear precisa percorrer um trajeto. Ter somente a graduação não vai ser suficiente para a atuação desse profissional na área. E lembrando, isso não é somente na medicina nuclear, isso é em outras áreas também. Eu saindo da faculdade com um curso de graduação, não vai ser o suficiente para a atuação de dentro das áreas. Por quê? A não ser se você quiser ser trainee ou ser assistente do físico médico. Aí sim, aí você tendo a graduação, você consegue ter um espaço no mercado de trabalho, não tem nenhum problema. Mas como o responsável do setor, aí não. Aí você vai precisar percorrer mais alguns passinhos para conseguir ser o responsável do setor. Depois que você saiu da faculdade, o certo é fazer a residência multidisciplinar. Se não conseguiu fazer a residência multidisciplinar, na medicina nuclear não é necessariamente obrigatório você ir para a residência. Quando você sai da faculdade, você tem que se especializar em um campo, igual lá a medicina. Isso é muito parecido com a medicina. Quando o profissional de medicina, ele sai e aí ele tem que ir para a residência se especializar em um campo. E o profissional de física médica é a mesma coisa. Então, na área da medicina nuclear, o profissional pode fazer a residência multidisciplinar ou conseguir um estágio bem porreta, na onde esse estágio consiga explicar, tenha toda a paciência de orientar de uma forma muito clara e precisa sobre todo o andamento. Mas, infelizmente, não é todas as instituições que abrem estágio a esse ponto. Então, o caminho seria uma residência multidisciplinar, ok? Quando saiu da residência multidisciplinar, então eu posso já começar a atuar como físico médico, como responsável do setor? Ainda não. Porque você vai precisar ter algumas certificações. As certificações que precisa ter na medicina nuclear vai precisar ser especialista em física médica, então precisa ter a certificação da ABFM, e aí vai precisar ser supervisor de radioproteção, certificado pela CNEM. Então, essas são as 2 certificações que precisa ter para atuação na área. Na medicina nuclear, o físico médico, de uma forma muito sucinta, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável pelo controle de qualidade da imagem desses exames que é feito dentro da instalação. Ele é responsável pela dosimetria e radioproteção do setor, ok? Então, o segundo grande campo de atuação do físico médico vai ser a radioterapia. A radioterapia também eu vou precisar ter a residência multidisciplinar, precisar ter as 2 certificações, tanto da ABFM quanto da área da CNEM, né? A certificação de supervisor de radioproteção. O profissional na área da radioterapia, ele também vai ser responsável pelo controle de qualidade da imagem desses exames, pela dosimetria e radioproteção do setor, e, além de tudo isso, ele faz o cálculo da dose de radiação que os pacientes vão tomar, ok?
O campo de radioterapia é um dos campos que está mais redondinho, sabe? Porque tem legislações já pré-estabelecidas e é um campo que o físico médico já pegou um espaço um pouco maior, ok? O terceiro campo de atuação do físico médico seria o radiodiagnóstico. O radiodiagnóstico, ele vai sair da faculdade e ir para uma residência multidisciplinar. Ele vai precisar ter a certificação da ABFM, mas aí ele não vai precisar ter a certificação da CENEM. Por quê? Porque a CENEM não cuida do radiodiagnóstico. Mas por quê? A CENEM não cuida de radiação? Sim, a CENEM cuida da parte radioativa, mas ela cuida somente de energia nuclear. No radiodiagnóstico, a energia que é produzida dentro do setor é raio-x. O raio-x não é nuclear. Até mais para frente eu vou explicar para vocês qual é a diferença, então, entre essas duas energias, ok? Mas coisa eu já posso garantir para vocês, não é nuclear. Então, ela é radioativa, tem uma radiação, mas não é nuclear. Então, por isso que o profissional dessa área não vai precisar ter a certificação da CENEM. Diga-se de passagem, é muito bom, porque prova difícil. Então, esse profissional dentro do radiodiagnóstico, ele vai ser responsável pelo controle de qualidade do setor. Ok? Então, o quarto campo de atuação vai ser a área da pesquisa. Sim, teve muitos colegas de faculdade que foram para a área da pesquisa. E o que é interessante da física médica é que os nossos conhecimentos adquiridos durante a faculdade abrem um leque muito grande para a área da pesquisa. Tanto que eu tenho vários colegas de faculdade que foram para pesquisas diversas. Tem profissionais que estão pesquisando sobre o Alzheimer, a doença do Alzheimer, e tem outros que pesquisam sobre o câncer. Então, não necessariamente a física médica ela está engessada com a palavra câncer. Então, tem outras doenças que também, na área da pesquisa, esse profissional pode ajudar e bastante, ok? Então, esses são os 4 campos de atuação que o físico médico pode atuar. Ok? Falando um pouquinho sobre a segunda coisa que me perguntam bastante, sobre remuneração. Quanto um físico médico recebe? Isso é muito relativo. Não é porque eu não quero falar o quanto eu ganho, nada disso. E sim, é muito relativo. Por quê? O físico médico, ele pode abrir uma empresa e pode começar a prestar serviços a esses hospitais, que, por sinal, a grande maioria faz isso. Abre uma empresa e começa a prestar serviço aos hospitais. E quando você abre uma empresa, a faixa de ganho pode ser mínimo e pode ser máximo. Isso vai depender do seu network, isso vai depender exatamente dos contratos que você fecha e tudo mais. O físico médico, seja em qualquer área, vai ser muito difícil falar sobre remuneração, justamente por conta disso. É um profissional muito diversificado. Por exemplo, eu trabalho em várias instalações e nenhuma delas eu tenho um valor de remuneração igual, porque isso dependeu da negociação com o diretor da clínica, isso dependeu do tempo que eu estou na clínica, quantos equipamentos tem na clínica, quantos pacientes essa clínica vai atender. Então, para as áreas, fica muito difícil a gente falar sobre remuneração. Na radioterapia, é onde está localizado o maior rendimento desses profissionais, ok? Isso não significa que na medicina nuclear, na área do radiodiagnóstico e na área da pesquisa, tenham remunerações que você não consiga chegar no mesmo patamar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, como é uma área que ela está mais redondinha com relação à legislação e tudo mais, então, normalmente, a radioterapia tem uma concentração de rendimentos maiores. Ok? Na medicina nuclear, então lembrando que a gente pode ser supervisor de 4 instalações diferentes,
e aí não necessariamente você tenha que cobrar dessas 4 instalações um valor único. Ok? No radiodiagnóstico, isso vai depender do número de contratos que você consegue fechar para ter o controle de qualidade e tudo mais. Então, remuneração não é má vontade, não é porque eu não quero falar o meu salário, não. É somente porque é muito difícil você deixar uma faixa, né? Sendo que é muito grande. Tem profissionais que ganham R$ 2.000 e tem profissionais que ganham 30, 40, 50 mil reais, que eu já conheço alguns profissionais que estão nesse patamar. É uma área que quem gosta de física eu acho bem interessante. E quem gosta de cálculo é bem interessante. E se vocês tiverem alguma curiosidade, queiram saber mais sobre essa área, deixa nos comentários aí que a gente vai conversando mais sobre isso nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tem alguma dúvida, segue o canal, comenta sobre o que você ficou com dúvida, quais são as curiosidades que queiram que eu coloque nos próximos vídeos que eu vou fazer, e eu agradeço muito o vídeo anterior, que teve uma boa participação, teve bastante gente que comentou e isso me motivou bastante para começar a gravar mais e eu espero não parar mais. Tá bom? Um grande beijo a todos e fui!